Boa tarde, meus irmãos de caminhada. Estamos aqui novamente, como todas as sextas-feiras, eu, Selma e Júlia. Boa tarde para todos. Estamos aqui reunidos hoje novamente para o estudo da tarde. Selminha vai iniciar com nossa leitura do livro Mediunidade e Tarefa com Jesus, uma psicografia de Alda Maria, né? Pelo espírito da Dona Ivone Pereira. Então vamos lá, Selminha, por favor. Isso. Então, assim, o item é o item 28, mediunidade e compromisso. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item, capítulo 18, item 6. Tá? E o comentário aqui: companheiros da mediunidade, rompam com seu orgulho e com sua vaidade, para que possam servir aos irmãos com fidelidade aos propósitos assumidos no programa reencarnatório e seguir com rigor e critério os mandamentos da lei sagrada de amor. Não se enganem com subterfúgios e justificativas improcedentes que emergem da intimidade do espírito, longe ainda da perfeição. É preciso ter muita atenção aos apelos da alma, um tanto interessada em receber os aplausos do mundo, que fortalecem o orgulho, verme perigoso que muitas vezes provoca danos irreversíveis ao espírito, levando-o a comprometimentos imensos ante o universo que o cerca. Vamos então agora à nossa prece para iniciarmos nosso estudo. Vamos unir nossos sentimentos, os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a proteção da espiritualidade amiga, em nome também de Dona Ivone Pereira, dos nossos mentores espirituais, para que a gente possa realizar esse estudo do livro Memórias de um Suicida. Então, Jesus, em teu nome, em nome de Dona Ivone, dessa espiritualidade amiga e, acima de tudo, em nome de Deus, damos por início o estudo da tarde de hoje, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, então nós vamos aqui dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estávamos falando sobre a visita dos nossos dos enfermos, né? Os recém-saídos da enfermaria. Os que tiveram alta. Exatamente. Nós estamos no capítulo 9 ainda, né? Os arquivos da alma. Então, eles estão fazendo visita lá na torre e encontraram agora a figura que nós vamos falar hoje sobre Agenor Penalva. Nós terminamos o capítulo anterior com o Olivier de Guzmán, que é o mestre dele, né, e inquirindo ele, levou a uma sala para que ele fizesse, digamos assim, retrocedesse, né, diante aquele aparelhamento bacana, né? Aparelhamento, eu não tenho palavras para descrever, bacana aquele aparelho, poxa, né, que leva ele, remete ele ao passado. Ele vai lá nas memórias e traz naquele telão que coloca assim, tipo em 3D, você ali. Né? Então, nós vimos que a Agenor, ele tenta engambelar, né, enrolar um pouquinho, dizendo que não, que ele foi bom filho e tudo mais. Então,
Olivier de Guzmán diz para ele, já que foste bom filho, né, então nada a temer, vamos então olhar o seu passado. E ele termina, né, nós terminamos exatamente ele falando que, né, senta-te à frente do espelho, sob o palho magnético, que irá fotografar teus pensamentos e recordações. Volta tuas atenções para a época dos teus 5 anos, na última existência que tiveste na Terra. Assistirá ao desfile de tuas próprias ações e serás julgado por ti mesmo, por tua consciência, que neste momento receberá o eco poderoso da realidade que passou e da qual não se poderá furtar, porque foi fiel e rigorosamente arquivado nos íntimos imperecíveis da tua alma imortal. É assim que o Olivier dita a ele. Então, quer dizer, esse aparelho, ele realmente traz lá no íntimo, no mais íntimo das suas memórias, as recordações e coloca em imagens, tudo aquilo, mesmo que ele tente esconder. Isso não tem como omitir tudo isso. E bem interessante aqui, vamos frisar, né, que ele será julgado por ele mesmo, por si próprio, por tua consciência. É isso que ele fala. Serás julgado por ti mesmo, por tua consciência. Não existe uma comissão lá para julgá-lo, nem tem lá Deus com o dedo em riste para apontar os erros dele. Apenas a sua própria consciência. Né? Deus não julga ninguém. Quem julga somos nós com o nosso próprio senso. Não é? Então, o que acontece? O Agenor, como é culpado, né? Ele sabe da culpa dele, no primeiro momento, ele tenta se evadir. Ele vai para um canto do cômodo, né? E tenta ainda apavorado pedir, né? Para que ele não seja feito aquele com ele. Tenta lá, mestre, por favor, por obséquio, eu suplico, né? Deixe-me regressar ao aposento ainda desta vez para novo preparo, né? E ele tenta, né, dissuadir aquilo quando como diz aqui assim os visitantes, como diz Camilo aqui, a narrativa de Camilo, pela primeira vez desde que ingressáramos no educandário, soou aos nossos ouvidos uma expressão forte e autoritária, proferida por um daqueles delicados educadores, pois que Olivier de Guzmán repetiu com energia: senta-te, Agenor Penalva, ordeno-te. Eles nunca viram esse tom, nunca ninguém, né, agiu dessa forma, mas a necessidade obrigou-o a fazê-lo, não é? Então, o pecador, que é o Agenor, sentou-se, foi dominado pelaquela palavra, né, imponente, sentou-se sem falar mais nada. Então, aparentemente mais calmo, Olivier, com semblante ainda profundamente grave, colocou toda a aparelhagem nele, que é é uma faixa de luz, né, na fronte dele, que diz que é própria, como se fosse a luz da própria luz solar, que é colocada nele, porque liga aos aparelhos, né, ao aparelho da tela, para a imagem poder chegar à frente, ele na cadeira. E ainda com aquela voz autoritária, porém com vibrações de ternura. Ele começa a fazer a narrativa para Agenor. Contas 5 anos, Agenor. Resides no solar paterno, nos arredores de Málaga. És único filho varão de um consórcio feliz e honrado. E teus pais sonham preparar-te um futuro destacado e brilhante. São profundamente religiosos e praticam nobres virtudes, né, de envolta com as ações diárias.
acariciando o ideal de te consagrarem a Deus, fazendo-te envergar a alva sacerdotal. Acorda das profundezas da tua alma tuas ações como filho para com teus pais. Tua mãe particularmente. Faze-o sem vacilar. Estás em presença do Criador Todo-Poderoso, que te forneceu a consciência como porta-voz de suas leis. Então, nesse momento surgem as imagens que Camilo diz que as vistas assombradas dele, ele descreve como inenarrável em linguagem humana. Pensamentos e as recordações do passado, das faltas, dos crimes mesmos, como filho em relação aos seus pais, né? E as cenas vivas movimentando-se naquele espelho, né, sensível, retratava a imagem moral dele também, principalmente, né? Então, tudo era revelado ali, né? E, inclusive, ele diz aqui, revendo toda a hediondez das quedas em que sossobrara, como se sua consciência fosse um repositório de todos os atos por ele praticados. Aí, continuando aqui, ele ainda coloca assim, a lamentável história desse personagem assassino, suicida, sedutor, obsessor, né, ocuparia um volume profundamente dramático. E ele diz que gostaria de não ter que não narrá-la, porém a necessidade, né, até de concluir essa etapa que eles estavam ali naquele local faz com que ele tenha que narrar essa história para nós. Porém, ele colocou em tópicos algumas coisas interessantes que ele crê, né? Mas assim, para poder ilustrar melhor toda essa visita, né? Como é que ele coloca aqui, Júlia? Assim, e que julgamos não será totalmente destituído de interesse para o leitor, já que, infelizmente, nem hoje são comuns os filhos modelos no respeitável instituto da família terrena. Ele deixa isso aqui. Então, Júlia, quer fazer algum comentário antes de entrarmos na história? O que a gente vai ressaltar aqui é realmente essa visão aqui que eles falam, né? Dessa característica desse espírito, né? Do Agenor, né? Porque isso é bem forte, né? Por isso que ele diz dessa narrativa, quando ele fala, né? Esse personagem, né? Que traz assassino, suicida, sedutor e obsessor, né? Então, quer dizer, e acho também interessante, porque ele vai narrar pouca coisa com relação a isso, né? Até porque isso até choca, né? As pessoas que estão aqui lendo, como aconteceu com eles próprios, né? Diante das narrativas, né? Do que eles viram no telão. Eu acho que fica aí como importante, porque a gente já falou, inclusive, daquela passagem do Evangelho, né, do capítulo 14 e do item 3, né, honrar vosso pai e vossa mãe, que a gente vai trazer de novo para essa conclusão de hoje, porque a gente vai vendo aqui como você já falou aqui, né, a dificuldade com os pais, mas principalmente com a mãe, e você vai narrar aí para nós essa informação. Segue aí, Selminha. Eu vou ler o texto, né? Porque praticamente na íntegra, essa história, essa narrativa que o Camilo colocou até em síntese para nós. Eu vou replicar, porque é uma história assim. Tem que ser colocada, né? Desde os primeiros anos da juventude, fora Agenor Penalva filho indócil e esquivo à ternura e ao respeito dos pais.
Não reconhecera jamais as solicitudes de que era alvo. Seus pais seriam escravos, cujo dever consistiria em servi-lo, preparando-lhe com digno futuro, pois era ele o Senhor, isto é, o Filho. Na intimidade do lar, mantinha atitudes invariavelmente despóticas, hostis, irreverentes, cruéis. Fora do lar, porém, prodigalizava amabilidades, afabilidades, gentilezas. Insubmisso a toda e qualquer tentativa de corrigenda. Desejosos de lhe garantirem futuro isento de trabalhos excessivos nas duras lides dos campos agrícolas, que tão bem conheciam, e sabendo-o, ademais, ambicioso e inconformado com a obscuridade do nascimento, arrojaram-se os heróicos genitores a sacrifícios imensuráveis, mantendo-o na capital do reino e pagando-lhe os direitos para a aquisição de um lugar na companhia dos exércitos do rei, visto que não sentira atração para a vida eclesiástica, desencantando logo de início o ideal paterno. Pretendera antes a carreira militar, mas concorde com as aspirações mundanas que o arrebatavam e que facilitaria, ademais, o ingresso em ambientes aristocráticos que invejava. Envergonhara-se da condição humilde daqueles que lhe haviam dado o ser e velado abnegadamente por sua vida e bem-estar desde o berço. Repudiou o honrado nome paterno de Penalva por outro fictício que melhor retumbasse a ouvidos aristocratas, proclamando-se mentirosamente descendente de generais cruzados e nobres cavaleiros libertadores da Espanha do jugo árabe. Com o falecimento do velho pai, a quem não visitara durante a pertinaz enfermidade de que fora vítima, desamparou desumanamente a própria mãe. Arrebatou-lhe os bens, sorveu-lhe os recursos com que contava para a velhice, esquecendo-a na província, sem meios de subsistência. Fê-la verter as inconsoláveis lágrimas da desilusão em face da ingratidão com que a brindara quando mais a vira carente de proteção e carinhos, legando-a a dolorosa via-crucis de humilhações pelo domicílio de parentela afastada, onde a mísera representava estorvo indesejável. Negou-se a recebê-la em sua casa de Madrid. Pobre, velha, rude no trato, simples no linguajar, rústica na apresentação, pois era sua casa frequentada por personagens destacadas entre a alta burguesia e a pequena nobreza, em cuja classe contraíra matrimônio graças a expedientes e aventuras inconfessáveis, fazendo-se passar por nobre. Encaminhou-a secretamente para Portugal, visto que teimava a pobre criatura em valer-se da sua proteção na miséria insolúvel em que se via sossobrar. Enviou-a a um seu tio paterno que havia muito se transferira para o Porto. Fizera-o, porém, aéreamente, sem se certificar do paradeiro exato do aludido afim. Sua mãe, assim, não lograra localizar o cunhado que ali já não residia e perdera-se em terras lusitanas, onde fora acolhida, por favor, pelos compatriotas piedosos. Escreveram-lhe os mesmos compatriotas, participando-lhe a angustiosa situação da genitora, que novamente lhe implorava socorro. Não respondera, desculpando-se perante a consciência com determinada viagem que empreenderia dentro em breve.
Com efeito, alimentando ideais desmedidamente ambiciosos, transferira-se para a América longínqua, abandonando até mesmo a esposa, a quem iludira com falaciosas promessas e a fim de furtar-se a consequências de revoltante caso passional, no qual mais uma vez assumira a qualidade de algoz, seduzindo, vilipendiando e até induzindo ao suicídio pobre e simplória donzela de suas relações, desinteressando-se assim completamente de sua mãe. Abandonou-a para sempre, vindo a infeliz velhinha ao extremo de arrastar-se miseravelmente pelas vias públicas, à mercê da caridade alheia, enquanto ele prosperava na livre e vulturosa América. Aí vamos, hein, Salminha, vamos dar uma paradinha aqui para a gente até respirar, Comentar. né? Vamos já falar um pouco desse. Porque é uma coisa assim bem forte, né, para que a gente possa interiorizar isso aqui, né, para a gente dissolver as tantas informações. Agora, eu acho bem interessante, né, antes de começar esse narrando tudo isso ali, né, quando o Camilo faz aquela observação, né, que ele fala que, infelizmente, nem hoje são comuns os filhos modelo. Então, a gente aqui não está aqui também, né, fazendo nenhum tipo de julgamento, porque até hoje, nos dias atuais, é difícil você ter um filho modelo, que é aquele padrão de tudo certinho. Sempre vai ter alguma uma coisa ou outra que trazemos de dificuldades, porque somos reunidos numa família, não é por acaso, né? Com certeza também não teve acaso que juntou o Agenor Penal com aqueles pais, né? Você vê que o pai tentou levá-lo para a religião. Religião, E exatamente. não teve êxito, né? Sacerdócio, né? É, E viu que não ele não teve tinha o êxito. menor talento para aquilo, Até porque ele era um espírito que, né, Selma? rebelde. Rebelde. Você Você vê imagina que que ele ia se modelar num convento, em regras rígidas, né? E é, aí isso fez com que ele, cada vez mais, com aquele incentivo dos pais, né? Ter sacrifícios imensuráveis para mantê-lo na capital, estudando. E ele já era aquele arrogante, você né? vê que ele desde novo, né, que aqui diz que desde os primeiros anos da juventude, ele era indócil e esquivo à ternura e ao respeito dos pais. Quer dizer, desde pequeno, ele já Ele inverteu. mostrava a natureza dele rebelde, né, e de completo desamor ao ser humano. Que E nem ele tinha aos uma pais inversão ele de. conseguia ter carinho e respeito, Uhum. né? Então imagina aos outros, né? Seus pais Eram seriam escravos, né? escravos. É, Escravos. exatamente. Ele via os Agora, pais como escravo deles, e dele. uma coisa que também achei muito interessante aqui, como ele era um espírito, né, que tinha uma personalidade aí de aparentar uma carinha boa, um sentimento muito bom para quem estava fora do lar. Por quê? Aí ele se fazia o quê? Amável, né? Afável, Gentil, gentil, né? mas Conversa. dentro de casa, não. Dentro de casa, que acontecia na intimidade ali do lar? Ele era Ele era o cruel, quê? ele era um tirano, né? Irreverente, cruel, Hostil com os pais, ele era tio com os pais. insubmisso, quer dizer, não aceitava nenhum tipo de corrigenda. Quer dizer, os pais tentaram, através da amorosidade, né, trazê-lo ao senso moral, né, a que ele fosse um homem de bem. Porém, a natureza dele já acredito que de outras existências até, já o condicionou a essa atitude que ele manteve.
não é? E Ele não ele era quis... humilde, Selma. Ele não tinha Não, nenhuma humildade, tanto que ele não, assim, tinha vergonha até do sobrenome dele, porque é, aquilo mostraria que ele era de uma família o quê? Humilde. E humilde, ele não ia pobre. permitir isso na sociedade, porque ele vislumbrava o quê? Porque ele invejava quem tinha nome. Então, o É. que que ele fez? Ele, até o nome ele trocou, para Hum, não ter nenhuma informação do passado dele. Por isso que quando o pai morre, ele vê ali uma possibilidade de ganho, é, mesmo que ele fosse colocar a mãe dele numa situação de penúria. E nem isso ele teve compaixão, na nem verdade, gratidão. ele nem pensou na situação da mãe. Não. Ele simplesmente arrebatou os bens, né, que ele tinha por direito, que naquela época a mulher não tinha direito a nada, né? E então a herança era do filho primogênito, no caso ele era o único filho, não é? Uhum. Então ele ficou com todos os bens, né? Tirou todos os recursos da mãe, quer dizer, eu acho que todo objeto de valor que eles tinham na casa, ele deve ter tirado tudo, quer dizer, ela ficou sem nenhum tipo de recurso, inclusive a casa, né? Como se ela ficou vivendo né, de favor, ele até a casa ele deve ter tirado dela. Uhum. E não se preocupou com aquele ser que só tratou ele com amor. Deu tudo de si para que ele tivesse o melhor estudo, para que ele tivesse as melhores possibilidades, né, de ascensão. E assim ele o fez, ele conseguiu, E, mas tudo por causa dos pais. Mas ele não teve esse reconhecimento, ele não teve essa gratidão por eles. Pelo contrário. Selma, Hum, e aqui ele fala de uma forma que quando quer dizer, a mãe dele naquele momento para ele ia incomodá-lo, uhum. né? Por E quê? envergonhá-lo Que também. quando ele tirou tudo da mãe, a mãe ficou ali numa situação complicada. Então, o que que ele fez? Secretamente, olha como ele é ardiloso. Secretamente, ele envia a mãe dele para um tio, né, que era irmão do pai dele, em Portugal. A gente não pode esquecer que eles estão em Madrid, Isso. né? Então, o que que ele faz? Ele vão botar para lá. Mas assim, ele não se certificou absolutamente de nada. Ele simplesmente tinha o endereço do porto da casa do tio Isso. e tentou, daquela forma, se livrar. Essa é a melhor palavra, né? Livrar de um estorvo. Uhum. Só que a vontade dele se livrar era tão grande que ele não procurou nem saber se o tio poderia receber a mãe dele, né? Pois é. Tanto não sabia que quando a mãe chegou lá, nem casa do tio tinha, que o tio já nem morava mais no Porto. Porque, na verdade, não é, Júlia, assim, ele queria ali se livrar de um problema, né? E, quer dizer, assim, não quero essa preocupação para mim, então joga para o outro. Como se Mas ele a pudesse se livrar preocupação, de qualquer problema ou de compromisso. Ele, que ele mesmo arrumou, porque se ele tivesse deixado a mãezinha dele na casa com o recurso que ela tinha, né, ela não teria passado essas necessidades todas que ela passou diante da ganância dele, né? pois é, mas a própria ganância que não é. A ganância não é companheira da inteligência, né? Da sabedoria. E aí ele acabou tirando todos os recursos dela, deixou ela míngua, só arrumou mais problema para ele, entre aspas, né? E causou muito sofrimento e desgosto à mãe, Uhum. né? Então, o que acontece? Ela lá nessas terras, ela fica lá perdida, né? Foi amparada inicialmente por uns compatriotas, mas óbvio que eles não iriam ficar com ela, como nem os parentes quiseram, porque cada um tem sua vida. Então acabou que ela ficou pelas ruas esmolando na miséria completa, vivendo da caridade alheia. E ele, por sua vez, como não foi buscá-la, veja bem,
ele desculpou-se perante a consciência. Ele se desculpou, aí ele deu uma desculpa para ele mesmo. Eu não vou buscar minha mãe porque eu vou ter que viajar. Entendeu? Ele quis aliviar a consciência dele, dizendo que ele não podia porque ele tinha uma viagem. Essa viagem foi muito conveniente para ele, porque ele se livrou de duas situações, ele matou dois coelhos, né, como fala, em uma cajadada só. Ele se livrou de um caso passional que ele arrumou ali com uma donzela que se suicidou e acabou ludibriando a mulher, iludindo a esposa e abandonou-a. Deve ter dito assim, tipo assim, vou lá, vou preparar o campo, depois mando te buscar, te mando dinheiro para você vir. Hein, Selma? Agora. Tanto que aqui ele fala, a quem iludira que é a esposa com falaciosas promessas, porque ele já traz esse espírito da mentira, né? De querer passar, enganar os outros, né? Da boa conversa, né? Então você vê que ele já naquele momento ali, eles com falaciosas promessas para a esposa. Isso que você falou aí. Quer dizer, nesse momento ele se livra na realidade, nem né, mas não foi nem de duas coisas, foram de três. Foi da mãe, que ele deixou no esquecimento e ele mesmo se deu a desculpa, da esposa que ele enganou dizendo que voltaria ou que iria ganhar algum dinheiro mais fora em alguns negócios e deixou ela no esquecimento, e a outra donzela que ele enganou e que chegou ao suicídio. Quer dizer, a artimanha dele é em se dar bem. Na realidade, é isso, é se dar bem, cada vez mais. E ele indo para a América, como ele fez, né? Como é uma cidade nova, vamos dizer assim, estava em ascensão, ele prosperou bastante por lá. Continuou fazendo todas as coisas que ele fazia, em articular com as pessoas, em conversações que lhe garantisse algo proveitoso, enquanto eu também acabava seduzindo as jovens, né, e levando-as acaba até pelo suicídio, sendo que ele até narrou mais à frente que uma delas, com que ele supostamente se apaixonou, ele acabou matando-a e ninguém nunca descobriu que foi ele. Porém, a culpa, né, que ele ganhou ali, no caso, não sei se ele teria essa culpa, mas ele acabou atraindo alguns inimigos, muitos inimigos, né, e ficaram acusando ele daquilo. Então, essa é uma história triste, assim, é chocante, é triste de ver, né, com essa questão dos filhos ingratos, né, filhos egoístas, né, ingrato, egoísta, que não reconhece, não dá valor aos pais, não reconhece todo o valor, todo o sacrifício que os pais empenham para dar-lhe o melhor, para que ele tenha a melhor condição de vida do que os próprios pais tiveram, né? E isso acabou, vamos dizer assim, prejudicando mais uma vez, né, naquela existência, quando ele deveria talvez ter seguido o sacerdócio para acalmar esse instinto mais selvagem dele. Isso é um instinto primitivo, não é, Júlia? Todo esse sentimento, tudo isso que ele narrou aqui é tido como um sentimento primitivo. Ele é completamente avesso a qualquer tipo de sentimento de afeto por alguém. Ele não conseguia ter afeto pelos pais, nem pela esposa, nem por ninguém. O egoísmo ao extremo, né? Então a gente vê no nosso evangelho, né, segundo o Espiritismo, onde fala lá, os maiores vícios, né, da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E isso ele estava bem envolvido com esses sentimentos. Tanto que Camilo nos descreve aqui, quando ele fala assim, eram quadros dramáticos e repulsivos.
né? De um realismo comovedor, porque assim reunir ali num espírito, né, uma condição de obsessor, sedutor, suicida e assassino. Então, por isso que ele diz aqui, né, um realismo comovedor com as coisas que ainda vamos narrar a respeito desse espírito, né? Então, e aqui, né, Selma, depois você vai continuar, ele ainda faz uma colocação assim, os mentores que estavam ali presentes, né, era o Carlos, doutor Carlos, doutor Roberto, né? Roberto. Uhum. Eles baixavam a fronte entristecidos. E ver como o espírito se perdeu tanto na reencarnação, que poderia ter vencido e ele não conseguiu, né? Agora segue aí, Selma. Então, pois é. Aí, quer dizer, essa história, né, deixou inclusive os mentores, né, como disse a Júlia. É uma história que deixou todos muito chocados, vamos dizer assim, né? E o Agenor, que a princípio parecia sereno, começou a se exaltar gradativamente até o desespero, né? Pedindo que lhe poupassem, que compadecesse dele, que repelisse as visões que ele próprio, como ele dizia assim, como se o próprio inferno ameaçasse devorá-lo, né? E ele começou a ficar angustiado e de tudo aquilo, implora para que o Olivier, né, o tire daquela situação. Ele chora, ele grita mesmo: não, não, meu mestre, 1000 vezes não, né? Pedindo que para acabar com aquilo. Ele disse: basta, pelo amor de Deus, não posso, não posso. Enlouqueço de dor, meu bom Deus. Aí, nesse momento que ele está em todo esse drama, ele recorda da sua mãe. Aí, esse é o tratamento de choque que o Olivier de Guzmán disse que era necessário, esse tratamento agora para ele, que é um tratamento de choque que nós chamamos, porque estava sendo requerido, estava sendo cobrado a eles, né, algum posicionamento com relação a ele, porque a gente não precisava voltar à Terra, mas ele teria que ter um mínimo de consciência moral, o mínimo possível para que ele pudesse voltar à Terra para expiar tudo isso que ele passou, né? Tudo isso que ele vivenciou. Então, nesse momento agora que ele clama por Deus, ele clama também pela mãe. Ele chama pela mãe: minha pobre mãe, perdoa-me, né? Ele tem a consciência de que ele fez o mal. Aí foi que é o tratamento de choque que nós falamos, é exatamente isso. Caiu em si, né? Caiu em si o que antes ele não tinha essa... Ele tentou dizer, não, eu era bom filho, tal, né? Ele não tinha essa ideia, assim, não passava pela cabeça dele. Na verdade, acho que ele nem pensava nisso. Hein, Selma? E a gente lembra também, né, que quando eles estão diante desse telão, as cenas ali são tão reais, então eles revivem aquilo ali, por isso que ele diz que dói, tem dor, né? Por quê? Né? Cenas dramáticas, porque eles vivem ali como lá no hospital, na enfermaria, eles foram fazer aquela visita com aquele espírito que teimou em vir à Terra, eles tinham a sensação de que eles estavam juntos, né? Então, por isso que isso fica muito forte, né? Fica muito forte, porque realmente ele vivencia. Por isso que quando ele grita aqui, não, não, meu mestre, 1000 vezes não, né? E ele falava assim entre as lágrimas, né? Basta, pelo amor de Deus, não posso, enlouqueço de dor, meu bom Deus. Por quê? Porque aquilo é real para ele. Quer dizer, você vê, se os mentores conseguem se entristecer, imagina ele revivendo a própria história, né? Então, quer dizer, isso realmente é muito, muito
E vendo, né? Júlia, o que ele não viu, que É. foi todo o sofrimento da mãe. Ele podia saber ou tentou ignorar, mas ele ali, naquele momento, acredito eu, que ele viu o sofrimento Não da mãe. viu? Ele Isso viu mesmo. ela esmolando, ela passando a necessidade, velhinha, e foi aí que ele caiu em si com relação à mãe, pedindo perdão à mãe, pedindo que socorre-me com a esmola do teu perdão. Perdão. Isso é Né? muito forte. Ele fala, Esmola do teu perdão. já que não posso ir até onde estás a suplicar, pois vivo no inferno, sou um réprobo, condenado pela sábia lei de Deus. Não posso mais suportar a existência sem a tua presença, minha mãe. As mais angustiantes saudades desorientam o meu coração, onde tua imagem humilde e vilipendiada por mim gravou-se em caracteres indeléveis. Ele aqui, ele ainda fala assim, o remorso, né, que ele fala do remorso pelo mal que contra ti pratiquei. Ele pede para ver a mãe, para que ela aparecesse diante dele e porque ele pudesse pedir perdão a ela e saber que ela o perdoou, porque ele não aguenta mais esse sofrimento. Ele sentiu a dor e o sofrimento que ele causou a ela, né? E novamente ele grita aqui, né? Aparece-me ao menos em sonhos, ao menos em minhas alucinações, para que ao menos eu obtenha o consolo de tentar um gesto respeitoso para contigo, coisa que ele nunca teve, não é? Ele queria pelo menos um gesto respeitoso, quando ele jamais o foi, e que suavize a mágoa insuportável da tortura que me esmaga por ter te haver ofendido. Então, ele pede perdão a Deus, pede perdão por ter sido um filho infame ao Deus, reconhece a sua imortalidade, e pede misericórdia e sabedoria a Deus. Concede-me, então, a graça de retornar à terra a fim de expurgar da consciência a abominação que o deturpa. Ele pede para reparar a falta dele, né, a falta monstruosa, né? Ele pede o sofrimento. Ele diz: dá-me o sofrimento, quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor, que foi santo e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus, eu me arrependo. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me. Essas foram as palavras que ele teve logo assim que ele se conscientizou, que foi retirado do aparelho, né? E então o Olivier, ainda com autoridade, manda que ele se levante, né? Levanta-te, ajudou Penalva, e acaba levando, né, amparando até ao seu quarto, né, onde ele estava. Diz que ele aqui, né, Júlia, ele fala assim, inconsolável, ele rojou-se de joelhos, cobriu as faces transtornadas com as mãos crispadas e deixou continuar o pranto, vencido pelos mais impressionantes desalentos que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Quer dizer, essa experiência que ele nos relata aqui não poderia ter realmente deixado de passar-nos, porque são relatos bem impressionantes, bem impactantes, né, e necessários para a compreensão até de tudo isso, no caso dele até. Então, foi muito rico essa passagem aqui. Então, continuando aqui, o Olivier de Guzmán, ele não intervém, né, tentando consolá-lo. Ele cai de joelhos, ele chora, suplica e tal,
Olivier se mantém passivo, né? Apenas ele levanta-o, amparando-o paternalmente. E não deixa de ter amorosidade, viu? Ele não é alheio ao sentimento do outro, ele é empático com a dor alheia, porém, ele não interfere naquele momento de dor e sofrimento, que aquilo ali é o livre-arbítrio, é a questão dele, ele com ele mesmo, para que ele possa ter realmente a consciência ali marcando, né, e dando um novo rumo na vida dele. O que acontece? Quando Olivier leva ele até os aposentos, até o quarto, ele coloca na mesa um livro, que ele chama de álbum, né? E as páginas meio amarfanhadas, como ele fala, e numa folha em branco ele escreve um título e um subtítulo. E coloca assim: o quarto mandamento da lei de Deus: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E o subtítulo é Relação dos deveres dos filhos para com seus pais. Esse é o dever de casa que ele deixa. Em seguida, Olivier se afastou e foi em novas tarefas, que ele visitava vários outros enfermos. Ele saiu da cela do Agenor e foi para outra, não falou mais nada. Deixou o Agenor lá com a dor dele, porque a dor era dele, precisava, não é, Júlia? A dor dele não tinha consolo. Era aquele momento para ele que ele precisava e pronto. Esse arrependimento é necessário, mas não é Deus que há de perdoá-lo, né? Porque aqui ele coloca assim, perdoa-me, mas ele tem que primeiro se perdoar pelas maldades todas que ele fez ali, né? Então, ele diz que o remorso pelo mal que contra a mãe, ele praticou. Então, esse remorso ali realmente era um fogo devorador. É. Então, agora, e até dos crimes. Então, assim, ele estava, como ele diz, enlouqueço de dor. Mas porque naquele momento ali, ele ficou de frente com toda essa história dele, porque no fundo, né, Selma, ele queria, de alguma forma, se esquivar do contato com essa dor. Porque ele sabia que ele ia ser complicado ele estar diante, porque a gente tira por nós, né? Admitir Muitas as das vezes falhas. as nossas falhas, às vezes a gente quer esquecer até que cometeu. A gente não quer nem que o outro nos aponte, a gente não quer nem que o outro venha saber. Então, é a mesma coisa ali. Ele agora foi confrontado a se enxergar. Agora, como ele falou aqui no início, né, quando a gente iniciou a narrativa, né, que ele falou aqui, né, assistirás ao desfile de tuas próprias ações e serás julgados por ti mesmo, por tua consciência. Aí a gente vai lembrar, né, Selma, onde está arquivado as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, o julgamento vai ser aonde? Na nossa consciência Lá também. mesmo, exatamente. Então, Oi, fala. Não, aí agora quando ele escreve essa tese, né? Porque a gente sabe que eles trabalham com essa tese, né? De escrever para interiorizar, não é isso que foi o que nós aprendemos logo no início, Isso, né? Escrever, estudar, depois ele vai ser colocar dentro do contexto da existência dele para botar lição, para poder passar adiante o livro. Então, isso que acontece. Em seguida, né, o padre Anselmo, ele desliga os aparelhos, desliga essa conexão, eles não mais o veem, não veem mais a Eugênio Penalva, e o caminho, Mas né?
Mas antes, o Camilo, né, quando o padre estava desligando, o Então, Camilo, você vai narrar aí como é que foi a indignação do Camilo, né? o Camilo, né, ficou assim meio que mal-humorado, perguntou assim para o padre: com que então deixam o infeliz assim desamparado, entregue a tão desesperadora situação? Haverá em tal gesto suficiente caridade da parte dos obreiros da magnânima lei que nos acolhe, incumbidos de sua proteção? Então, Carlos e Roberto sorriam vagamente, sem responder, enquanto o velho sacerdote iniciado satisfazia bondosamente minha indiscreta ansiedade. Ele explica assim para nós: os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam. Sabem o que fazem quando operam. De outro modo, quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Ele diz o que quer dizer com isso? Que ele não está desamparado, porque existe a tutela maternal de Maria. Então, não tem a possibilidade. Quem disse que ele vai estar sozinho? Quem disse que ele está desamparado ali? Olivier saiu, mas ele está sob a tutela de Maria, então não existe desamparo. O que é que acontece? Quando os portões da fortaleza se fecham sobre eles, eles já estão saindo, né, ao fim para eles darem continuidade ao novo. No caso aqui, eles estão retornando, né, a marcha de retorno. Eles ainda ouviam ecoando angustiosamente nas mentes o grito do mau filho entre as convulsões rábicas de remorso. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me, ó meu Deus, perdoa-me. Ele ficou lá bradando, gritando, né, naquele momento que eles estavam saindo da torre, né, ele ainda pedindo perdão à mãe, como o tempo inteiro. E assim, meus irmãos, encerramos esse capítulo 9 com essa história bem impactante do Agenor Penalva, da sua caminhada aqui na Terra, completamente desprovido de consciência moral, e ele ficou um século vagando pelas zonas lá trevosas, até ser resgatado, e mais 35 anos, ou 37, 38 anos na torre, recusando tratamento. Aí ele começou esse tratamento agora, mas ainda com pouco progresso, digamos assim, porque a mistificação dele, tentando engambelar, né, e se esquivando de mostrar-se de fato, né, atrasou muito esse progresso. Até que houve novas ordens que falaram: não, agora é isso aí, ó, tem que fazer e pronto. E teve que chegar nesse extremo que ele chorou, implorou, tentando evitar, pois sabia que viria à tona, né? E acontece que era inevitável, ele teve que passar por essa situação para que houvesse esse despertar dele, da consciência dele, que ele se tocasse do mal que ele causou à própria mãe, principalmente. E assim ele fica nesses prantos. Não sei se vai ter uma continuação dessa história mais à frente, que eu achei assim muito interessante. Poderia até a gente saber um pouquinho mais depois, mas não sabemos. Então, qualquer coisa, novidade aqui seria mera especulação nossa, e não vamos especular a leitura de Dona Ivone. Nós vamos apenas seguir o texto da forma como está aqui no livro, sem especulações. Né, Júlia? Agora, a importância aqui para nós, né, fica aí como, né, um despertar de nossas consciências também,
né, esse arrependimento sincero, né, esse querer reparar, né? E isso vai despertar nele, né, uma nova oportunidade reencarnatória com esse despertar dessa consciência dele, né, que é culpada, e ele se arrependendo do mal que fez, com certeza vai ter novas oportunidades para refazer o processo. Agora, com certeza, com grandes dificuldades, porque, como você já leu e eu também, é muita situação, né, de vícios morais que ele carrega, né, nessa existência, né, desse filho indócil, né, que era esquivo à ternura, e que nenhum respeito ele teve com os pais dele, né, quando ele fala aqui, né, assassino, suicida, sedutor e obsessor. Então, mas a gente sabe que o pai, né, é o pai bom e justo e de misericórdia. Com certeza ele fará um novo recomeço aí nessa vida dele, né? Então aí fica isso aí para a gente ver que a importância, né, do arrependimento e de sentir esse perdão da mãe, né? Que por isso que ele grita, né? E isso ficou tão forte que eles, os visitantes indo embora, ainda traziam aquilo ecoando na mente deles, porque com certeza foi um grito de um sentimento sincero, porque até então ele não tinha esse desprendimento desse amor, né? Mesmo que naquele momento esse desprendimento foi de remorso, de perdão, de pedido de perdão, mas aquilo já é um gesto em busca o quê? Do refazimento dessa estrada aí, tortuosa, com certeza, não vai ser de facilidades, a gente sabe disso, né? Mas com todo esse amparo. Por isso, então, todo esse investimento dos espíritos para que ele possa ter base, principalmente junto ao Evangelho de Jesus, para que possa vencer, né? A gente sabe que os espíritos nos dão condições para isso. Ninguém reencarna desamparado, né? Apesar de Camilo aqui fazer meio que uma confusãozinha, achando como é assim, deixa ele sozinho. Tanto que o Camilo, você viu, mal-humorado, ele ficou mal-humorado, né? Mas a gente sabe que isso não existe, né? Da espiritualidade. Aí, semana que vem, né? A gente vai para um capítulo que vai falar sobre o manicômio. Com certeza teremos aqui uma nova oportunidade aí para um entendimento importante para nós nesse livro, né? A outra forma que o suicida se encontra quando, né, nas condições de resgate, quando eles estão em situações bem piores. Esse é mais um que nós vamos passar para que as pessoas reflitam sobre isso, não é? Com certeza. É muito importante levar essa... Não é que o nosso estudo seja o suprassumo de tudo, né? Nós somos todos aprendizes. Mas esses esclarecimentos que colocamos aqui na leitura, né, o nosso olhar um pouco, né, desvendando, resumindo até a obra, que é um livro muito extenso, são 536 páginas de história, né, que nem todo mundo tem condições de ler. Então, a gente apresentando esse resumo, fica um entendimento mais fácil, faz com que as pessoas que queiram ler o livro, mas que não têm muita disposição, consigam, né, acompanhar a obra e tenha esse despertar, e possa até levar isso também adiante para outros, né, até para entender melhor essa questão do suicídio, quem sabe, né, até ajudar
né, com a colaboração de pessoas que estão pensando em cometer esse ato. Né? A proposta nossa é essa aí mesmo, de esclarecer para que haja cada vez menos. Né? O suicídio é algo muito triste, realmente, para nós como espíritos imortais. Né? É uma E condição também muito triste. E também, né, Selma, todo esse ensinamento, né, que junto à questão do suicídio, né, a gente vai vendo aqui, né, como ajuda para nós também aqui, né? Porque Uhum. você vê que o orgulho, o egoísmo, né, a intolerância, a rebeldia, o que traz de consequência para nós mesmos? Aí a gente vai pensar assim, mas então não somos diferentes de ninguém, temos todos esses vícios ainda, né? Mas quando a gente se depara com esse livro, a gente vai, pelo menos, refletindo, né, nas nossas dificuldades, porque a gente sempre falou aqui, né, Selma? A gente traz o livro, trazendo o livro também, os ensinamentos para nós. Como a gente viu o caso dos médios, quando, né? Então, a gente vai trazendo a reflexão do que podemos fazer para melhorar, né? Até esse capítulo e esse estudo de hoje e da semana passada nos mostra essa importância desse honrar pai e mãe. Sabemos que muitos de nós temos dificuldades com pai, com mãe, né? Né? Mas se estamos reunidos na mesma família, que é a nossa primeira família, a gente sabe que ali temos dificuldades a vencer. É fácil, Selma? Não, é difícil. Mas precisamos da disposição de querer, né? De nos colocarmos no pedido até de socorro, que muitas das vezes podemos implorar o socorro, né? E sempre eu acho que devemos implorar o socorro dos amigos espirituais que estão fazendo o quê? Velando por nós, nos dando força, esperança, né? E a gente sabe que a gente tem tudo isso. Então, envolvida nesse momento assim, a gente vai fazer a prece, né? Para que a gente possa terminar o nosso estudo de hoje, elevando aquela prece sincera a esses irmãos, né? Para Jesus, intenção desses irmãos que saíram pela porta, né, do suicídio, achando que seria o melhor caminho, mas que Jesus, esse mestre de amor, esse mestre por excelência, possa envolvê-los, todos esses espíritos, em luz e muita paz e muita misericórdia pelo Pai amoroso, justo e bom. E também por esse coração amoroso da Virgem Maria. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de tua mãe Maria e de Deus nosso Pai, que esses espíritos sofredores possam ter a paz, a luz, para que eles possam, numa nova oportunidade, vencer a si mesmo. Graças a Deus, Senhor. Muito Graças a obrigada. Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui com essa proposta de estudo, de ensinamento e com a inspiração da equipe de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela sempre nos ampara aqui. Pedimos aqui a Deus mais essa oportunidade, que possamos seguir nossa jornada com muita consciência dos nossos atos. É muito importante que tenhamos essa consciência em nós para que mantenhamos a nossa moralidade, nossa elevação espiritual, que o nosso caminhar seja sempre de luz, sempre guiado pelos ensinamentos de Jesus. E assim, mestre, pedimos a permissão para dar por encerrado o estudo da tarde de hoje, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus.
Graças a Deus. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Paz, Obrigada e até a semana que vem, né? paz profunda a todos, um bom final de semana também, muita reflexão para todos nós. Tá? Fiquem com Jesus. Obrigada.